Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao meu canal, sou o professor Lozano. Gostaria de pedir de antemão que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Agora nós vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de criação de uma API com Node.js e uma SQL. Nessa segunda aula a gente começa a estruturar o nosso projeto, a gente vê que falta alguns padrões normalmente no desenvolvimento com o Node. E nessa aula eu começo a ensinar você a criar um padrão para você desenvolver o seu projeto. Bora lá para a nossa segunda aula. Bom, pessoal, então vamos lá. Já estamos com o nosso ambiente de trabalho todo configurado. Instalamos o MySQL, instalamos o Node, instalamos o Workbench, instalamos o Visual Studio Code. E agora a gente vai criar uma pastinha chamada API carro, do jeitinho que está aqui na tela. E vamos abrir aí o nosso Visual Studio Code. A gente vai pegar essa pastinha e arrastar para a nossa tela. Okay? Então vai ficar exatamente desse jeito. API carro, ok? E feito isso a gente começa a configurar o nosso projetinho, né? A gente vai abrir um terminal. Vem aqui em terminal, new terminal. Já vai estar na pasta do projeto. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai digitar npm aqui no terminal. npm init espaço -y. E -y é para ele já configurar algumas coisinhas para a gente. Veja que ele criou algumas coisinhas. Ele criou esse arquivinho JSON para a gente com algumas configurações. Feito isso, ainda no terminal, eu vou dar aqui um clear para limpar. E eu vou dar aqui o comando npm install express mysql .env course body parser. Então é 1, 2, 3, 4, 5 dependências que a gente está puxando. No decorrer do curso eu vou explicando para que serve cada uma. Vou dar o enter aqui. Por enquanto a gente só está puxando elas para o projeto. A ideia dessa aula é a gente começar a fazer a estruturação do nosso projeto. Então deixar ele de uma forma estruturada, bonitinho. Feito isso, a gente olha aqui o nosso arquivo package.json. As dependências que a gente puxou já estão aqui instaladas, tudo bem? E agora a gente vai instalar mais uma que a gente usa muito, que é o npm install o Nodemon, né? Esse cara a gente usa muito. Só que eu vou instalar ele de maneira diferente, por isso que eu não coloquei no pacote de cima. Tracinho, tracinho save, tracinho dev. Ele vai ser instalado em ambiente de desenvolvimento, né? Vocês vão ver que aqui no nosso package.json ele fica separado, ó. Ele não fica como dependência apenas. Ele fica como dev dependências, uma dependência de desenvolvimento. Feito isso, eu posso fechar aqui meu terminalzinho. E vamos criar uma pasta aqui na raiz do projeto. Então vou clicar aqui em API carro, opção pasta, e vou criar uma pastinha src. Se atente para ter criado na raiz do projeto, ok? Para ela ficar aqui na própria raiz, alinhado aqui com o projeto. Criei a pasta src. Daqui a pouquinho eu vou começar a criar arquivos dentro dela. Eu vou criar também um arquivo aqui na raiz do projeto chamado variáveis.env. Esse .env é que é um arquivo de configuração. Eu vou colocar dentro desse arquivo, aqui não precisa selecionar não, tá, gente? Pode apertar o xizinho para não precisar reconhecer esse tipo de arquivo para executar, tá bom? A gente só vai usar esse arquivo para armazenar configurações do sistema, variáveis do sistema. Por exemplo, uma porta de conexão nossa com o servidor, a nossa string de conexão com o banco de dados, o nosso usuário, a nossa senha e esse tipo de configuração, tá bom? Então, na sequência a gente vem aqui e a gente vai criar um arquivinho
dentro do arquivinho variáveis.env, a gente vai criar uma porta, port 3000. Vou colocar aqui 3000. Aí vai ser a porta do meu servidor, a porta padrão que vai rodar. Então, quando eu digitar localhost 2.3000, ele vai abrir aí o meu aplicativo. É a porta dele. Feito isso, a gente volta lá no nosso projeto, na pastinha src que a gente criou, e a gente vai criar um arquivinho dentro dela chamado server, letra minúscula, tá, gente? Server.js, já é um arquivinho JavaScript. Veja que ele está dentro da pastinha do projeto, do src. Okay? Ficou dentro da pastinha src. Criei o arquivinho que a gente vai configurar o servidor daqui a pouco. Vou vir aqui no meu package.json e dentro dos scripts aqui, vou dar um Enter e vou digitar o seguinte, olha, eu quero o comando start, eu quero que ele faça o seguinte, ele vai para mim chamar o NodeMon. E para que serve o NodeMon? O NodeMon, ele serve para que sempre que tiver uma alteração nos meus arquivos, ele reinicia automaticamente o servidor para mim, para eu não precisar fazer isso manualmente, ir lá, fechar o servidor e abrir de novo. O NodeMon controla isso para mim automaticamente. Então ele é muito utilizado. Ele vai abrir para mim o arquivinho do servidor, então o ponto barra src, o arquivinho server. Então fui lá na pasta src, peguei lá o arquivinho server, e quando eu der um npm start, ele vai procurar esse arquivo e vai executar esse arquivo através do NodeMon, controlando aí o meu servidor. Ok? Então tá feito aí essa configuração inicial. Depois de fazer isso, a gente, na própria pastinha src, né, a gente vai criar um outro arquivinho chamado routes.js. Esse arquivinho vai armazenar nossas rotas. Então são os caminhos que a gente vai ter dentro da nossa API. Okay? Lá na frente, quando a gente estiver configurando o nosso CRUD, né, a gente vai ter um caminho para consultar todos os dados, a gente vai ter um caminho para consultar apenas um dado, a gente vai ter um caminho para inserir um dado, a gente vai ter um outro caminho para alterar um dado, e a gente vai ter um outro caminho para excluir um dado. Então a gente vai ter vários caminhos que a gente vai ter que configurar, várias rotas, ok? Então eu vou criar uma constante, vou criar como const, chamada express, e o express, gente, que a gente instalou, né? Para que serve aí o express? Ele é um framework, ele é muito rápido e um dos mais utilizados aí no dentro do Node.js. Okay? Ele facilita o desenvolvimento de aplicações back-end, né? Ele possui um conjunto de templates para aplicações full stack. Então, é um framework muito utilizado. Então, aqui a gente está chamando aí o Express. E o que a gente está fazendo com ele, né? Estou fazendo uma requisição, require, ok? E estou chamando aqui ele, Express. Então, estou colocando aqui o Express em uso, né? Nesse meu arquivinho routes.js. Vou criar uma outra constante chamada router, né? E ela vai receber ali o express.router. Veja que já estou usando aqui o Express, ok? Para controlar aí essas rotas. E depois eu vou exportar, vou fazer um module.exports. Quem que eu vou exportar? O router que eu criei. Então é isso. Então quando essa rota, né, a gente vai ter as rotas aqui dentro. Quando essa rota for executada aí de alguma forma, a gente vai chamar ali a rota de alguma forma e a gente vai exportar ela. Ok? Então o nosso arquivo routes.js nesse momento está configurado, a gente não precisa fazer nada além disso nele, tá bom? Agora a gente começa a configurar o arquivinho do server, né? Server.js, o servidorzinho que a gente criou. Então aqui eu vou fazer um require também e vou chamar ali o meu .env. E esse .env para que serve? Ele serve para a gente conseguir ler o arquivo de variável de ambiente que a gente criou aí, variável de sistema, que é aquele arquivinho variáveis.env.
Então aqui o que eu vou fazer? Vou fazer ele ler o caminho, o meu path, né? E qual que é o arquivo? É lá o variáveis.env. Então, estou dizendo que esse arquivo vai poder ser visto aqui dentro do meu servidor, né? Então, require.env. O .env é uma dependência que usa para a gente conseguir entender esse arquivo, ler esse arquivo.env. Então, .config, caminho, path, variáveis.env. Então, beleza. Vou criar uma constante aqui para a gente chamar o express, const express, igual require. Né? Require express, ok? Então, estou usando o express aqui dentro do servidor também. Vou criar uma const course, que vai fazer também um require, para a gente usar aí o course. O course foi outra dependência que a gente puxou, né? Quando a gente começou a trabalhar com o nosso projeto, né? Ele é uma especificação da W3C para a gente poder trabalhar aí com API. Então o CORS ele permite acesso para a gente trabalhar como API, acessos a recursos de outro site, mesmo estando em domínios diferentes. Então o CORS ele é bacana por conta disso, tá bom? Então, beleza. Chamei aí o CORS. E agora vamos fazer também o const. Vou chamar aqui de body parser, o nome da da constante aí, né? Fazer também o require. E vamos colocar em uso o body parser. Ok? Então tá lá. E o body parser, né? O body parser nada mais é aí do que um módulo capaz de converter o body de uma requisição para vários outros formatos. Então, vai usar ele para isso. Então, feito isso, a gente tem aí o uso do Express, do CORS, do Body Parser, do .env. Então, a gente vai criar agora uma const routes. Aqui o que eu vou dizer? Eu vou falar, olha, as rotas, elas estão aqui. E eu vou falar onde elas estão. Lá no meu arquivinho de rota, routes. Então, mostrei para o servidor onde estarão as rotas do meu projeto, né? Aí eu vou colocar aqui uma constante server, tô abrindo aqui o servidor e chamando ali o express para controlar isso para mim. Vou colocar o server em uso, né? Passando aí o CORS. Beleza. Vou colocar também em uso, passando ali o body parser, né? Aí eu vou fazer aí um URL encoded e vou fazer também aqui um extended e vou deixar como false. Então, configurando aí o meu, até aqui o meu. Então tá lá. Só esse fechamento aqui é no final. Vou pegar aqui, fecha chaves, fecha parênteses e fecha outro parênteses. É isso. Abriu um. Deixa eu pegar aqui onde abriu o segundo. Depois do use abriu um. Antes aqui abriu outro. Ok? Então é isso. Belezinha. Agora eu vou fazer um server.listen, né? Vamos ouvir um process.env. Então, ó, para eu ler aquele arquivo variáveis.env, né? Eu uso o process.env e agora eu posso ir lá e pegar a variável port, por exemplo, que eu criei lá dentro. E vírgula, vou criar aqui uma funçãozinha anônima. Ok? E agora eu vou mandar uma mensagem de log, um console.log, que vai ser o seguinte. Vai ser assim: servidor rodando em
Isso aqui é uma mensagem fixa, né? http localhost 2 pontinhos. Agora eu vou tentar pegar a porta que estiver rodando no servidor. Então eu vou fazer o cifrão abre e fecha chaves process.env.port. Feito isso, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. Salvei. Então, feito isso, teoricamente, o nosso servidor ele tem que estar funcionando. Eu vou vir aqui em terminal, e o terminal, e vou digitar aqui um npm start. E vamos ver se o nosso servidor vai rodar. Veja que apareceu para a gente aqui, ó, servidor rodando em http localhost 2.3000. O nosso servidor funcionou sem nenhum problema. Funcionou lisinho. Então, essa primeira parte da estrutura do nosso projeto eu termino aqui. Na próxima aula, a gente faz a segunda parte da configuração do nosso projeto, ok? E depois a gente parte para o CRUD. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula do nosso curso. A gente caminhou com a parte da estruturação do projeto. Na próxima aula a gente finaliza essa estrutura do nosso projeto, para depois sim a gente focar no CRUD, ok? Gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário se você gostou ou não gostou do curso, e opcionalmente eu ofereço para você a possibilidade de você comprar o material em PDF dessa aula. Vai estar lá no Hotmart, eu vou deixar o link na descrição, custa apenas R$10, ok, pessoal? Até a próxima aula, obrigado!